relatos até nós. Aqui nós vamos explorar as histórias do livro de Atos e entender como que o chamado de Deus lá em Atos reflete para nós ainda hoje. Imagina a seguinte cena: os discípulos, eles estão reunidos com Jesus, tentando processar tudo aquilo que aconteceu na cruz, a ressurreição, e de repente estão lá com ele durante 40 dias, aprendendo com ele, comendo com ele, andando com ele, enquanto ele ensina sobre as coisas do reino de Deus. Mas havia uma tensão no ar. Eles sabiam que algo grande ia acontecer, mas eles ainda não tinham uma visão totalmente completa. Justamente por isso, Jesus estava ensinando sobre as coisas do reino. Imagina, você já teve um chamado de Cristo, mas ainda não conseguiu entender essa visão do todo sobre aquilo que ele espera da gente, sobre aquilo que ele espera de você? No livro de hoje, nós vamos estudar os versículos de 3 a 11 do primeiro capítulo do livro de Atos e entender um pouco mais a respeito dessa situação. Então, acompanha comigo aqui a leitura da Bíblia. Depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei para vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos com ele lhes perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Tendo dito isso, ele foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele dois homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Então, o mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus voltará da mesma forma como vocês o viram subir. Lucas disse que Jesus deu provas indiscutíveis sobre ele estar vivo, e ele não queria que restasse dúvida no coração deles, porque aquilo que viria a acontecer com eles exigiria muita fé, coragem e disposição para entregar tudo, até a própria vida. Ele fala sobre um reino de Deus, mas não era um reino político, como eles esperavam. Na verdade, era um reino que começava dentro de nós e se manifestava a partir de nós. E aí, por isso ele manda para que fiquem e esperem a promessa do Pai em Jerusalém. E essa promessa em Jerusalém mostra que Jerusalém era um momento inicial para que tudo pudesse acontecer, porque as pessoas ali, elas sabiam tudo o que já havia acontecido na história de Jesus. Talvez esse momento de espera seja o momento mais difícil para a gente. Quantas vezes Deus nos manda esperar e a gente quer agir com a nossa própria mão, com o nosso próprio tempo? Mas o reino de Deus, ele não avança na pressa, ele avança na dependência de Deus. Os discípulos ainda não tinham entendido muito bem sobre o reino de Deus, apesar de terem vivido tanto tempo com ele. Por isso que eles perguntaram, depois da ressurreição, é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Eles estão pensando em um reino político, poder, nações, mas Jesus não repreende, ele só orienta o foco. Por isso ele fala que não cabe a vocês saberem o tempo ou as datas, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Então não é sobre o quando, mas é sobre o que e como. Percebe a mudança? Eles estão preocupados quando o reino virá, mas não é isso que Jesus espera. Jesus está preocupado com o reino em expansão. Então não é sobre cronologia, mas é sobre missão. E aqui a gente percebe que Jesus, ele fala muito sobre a questão de ser testemunha. Testemunha significa mártires. E isso já quer dizer que eles deveriam estar dispostos a entregar a própria vida se fosse preciso.
Além de que testemunha é aquele que viveu, que vivenciou tudo, né? E nós estamos dispostos a sermos testemunhas? E aí os discípulos ficam ali parados com os olhos fixos nos céus, talvez pensando que realmente agora não vão mais ver o mestre deles, mas ao mesmo tempo entendendo que ele realmente era o verdadeiro Deus. E aí, de repente, 2 anjos aparecem e perguntam: por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus não vai voltar do mesmo jeito? Esse Jesus vai voltar do mesmo jeito que vocês o viram subir. É como se eles dissessem: parem de olhar só para cima. A missão está aqui, ó, olhando para o lado. Então, nós temos a responsabilidade de entender que temos um foco lá em cima, mas o reino acontece agora, entre nós. E aqui é o ponto central de tudo o que está acontecendo. Jesus, ele precisa subir, ter a ascensão para que o Espírito Santo desça, o Consolador prometido. E aí, quando o Espírito Santo descer, a igreja realmente será um instrumento nas mãos de Cristo, como obra para a missão. Talvez hoje você também esteja com os olhos fixos somente no céu, esperando um milagre, esperando alguma coisa mágica acontecer, mas Jesus, ele nos chama para sermos testemunhas dele. Então, você está disposto a parar de somente olhar para o céu, mas entender que você tem um foco, uma missão aqui hoje na Terra? Por isso, o versículo 8, ele ensina sobre o que vai acontecer ao longo do livro de Atos. Começando em Jerusalém, com os próprios discípulos, indo para a Judéia e Samaria, que a gente mostra, né, veremos Felipe sendo testemunha de Cristo, e até os confins da terra, que a gente vai ver a atuação de Paulo, o apóstolo. Então, uma promessa e profecia de Jesus sendo cumprida no livro de Atos. Aí no próximo vídeo nós vamos entender como que os discípulos eles têm se preparado ou vão se preparar para essa grande missão que está por vir. Mas enquanto isso, compartilhe aqui o que mais chamou sua atenção nesse momento em que Jesus compartilha a sua missão com seus discípulos. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar também e seguir a gente no canal para que mais pessoas possam também conhecer mais da palavra de Deus.